produz o sujeito e o sujeito que produz o espaço. E isso também está no Represtan, o território compreendido como um conjunto de sistemas de ações e de objetivos, né? Ou seja, o objetivo resultado da ação, ou o objetivo que gera a ação, e pegando um clássico como Russell, o espaço também, o território também compreendido como espaço vital. Não uma visão conservadora do espaço vital, mas do espaço entendido, como diz o Lefebvre, como materialização da existência humana. Ou seja, nenhum de nós vive sem ter o seu próprio espaço. E nenhum de nós vive sem ter o seu próprio território. Espaço e território, e aí nós temos um debate enorme dentro da geografia, mas o território é produzido a partir do espaço, né? Para o Represtan, o espaço é diferente do território. Para o Milton Santos, espaço e território seriam quase que sinônimos, mas o território ele é produzido a partir de relações sociais, especialmente relações de poder, como diz o Marcelo José Lopes de Souza. Ou então, as relações sociais compreendidas como dimensões do espaço e produtoras de produtos, ou seja, a relação que produz espaço é produzida por esse próprio espaço. Então, eu quero deixar claro aqui que a minha interpretação nesse sentido é de não separar nunca o território do sujeito, não separar nunca o sujeito do território. E os sujeitos e as instituições, por meio de diferentes relações sociais, criam, constroem diversos tipos de espaços, diversos tipos de territórios, que eu vou depois aprofundar cada um desses tipos. E por fim, uma frase do Rogério Rasberg: não há como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, a sociedade, sem mesmo inseri-lo num determinado contexto geográfico. Evidentemente que não há como fazer isso, mas os sociólogos fazem muito bem, né? Outros colegas nossos das diversas áreas do conhecimento, eles analisam essa realidade sem se preocupar com a leitura do espaço. E eu acredito até que essa não é a preocupação que eles têm que ter. Essa é a preocupação que nós temos que ter em contar com a contribuição do conhecimento desses cientistas, mas nós apresentarmos uma leitura do que é o processo de produção do espaço a partir desses sujeitos, das instituições, dos movimentos. Muito bem. Quando eu falo entrando no território do território, é exatamente uma tentativa de tentar fazer uma reflexão filosófica sobre o papel do território. Então, é importante nós entendermos que a produção do território acontece por meio da política, acontece por meio de uma determinada relação social. Portanto, isso nos leva a entender que nós vamos ter diferentes territórios a partir do momento que nós produzimos diferentes relações sociais. Isso me fez compreender, por exemplo, que nós, quando a gente discute o campo brasileiro, nós temos que discutir qual que é o campo do campesinato e qual que é o campo do agronegócio. Porque são dois territórios completamente distintos, formados por relações sociais completamente distintas e não podem ser resumidos a uma totalidade, como alguns teóricos do agronegócio fazem, de dizer que o agronegócio é o todo, e que o campesinato seria parte desse agronegócio. Quando eu analiso o território, vejo as relações sociais, vejo a escala de produção, quando eu seleciono lá a dimensão, a escala, eu consigo perceber uma diferença na tecnologia, nos resultados das políticas, nas relações de poder. Portanto, eu tenho um conjunto de elementos que me permite distinguir muito bem esses dois tipos de território. E a política, eu quero colocar aqui, né, na visão da Hannah Arendt, a política é compreendida como liberdade. Só é livre quem faz política, e só faz política quem é livre, né? Como a relação de poder, enquanto esse é compreendido como uma relação de concessão e dominação. Ou seja, o poder ele é uma disputa permanente, e quando eu falo de território, eu não posso descartar essa noção importante, porque o território ele se faz numa relação de poder, e as imagens que nós vimos aqui, elas explicitam exatamente essa questão. A conflitualidade, ela é um outro conceito importante, que é concebido aqui como um processo do próprio desenvolvimento. Então, quando eu escuto falar aqui a ocupação da terra, né, alguns jornalistas falando assim, que a ocupação da terra impede o desenvolvimento, né?
Eu fico pensando, mas impede por quê? Porque o preço da terra cai, a situação de insegurança aumenta. Tá, mas e quando as famílias são assentadas, que elas começam a produzir, que elas impactam a economia local, que elas melhoram de vida? Isso é desenvolvimento? É desenvolvimento. Então, a ideia de conflitualidade traz exatamente essa questão. Bom, quando o tipo de ação impede o desenvolvimento, mas gera outro tipo de desenvolvimento. Ou seja, a diversidade de tipos de desenvolvimento, né, vai fazer com que nós percebemos que a conflitualidade ela não é um obstáculo ao desenvolvimento, mas ela vai gerar outro tipo de desenvolvimento. E aí, evidentemente, que ela pode criar problemas para uma classe social, mas ela não cria um problema geral para a sociedade. Ela cria um problema para uma classe social. O significado do conceito do território, e ele é importante, ele está muito hoje sendo utilizado por meio de políticas públicas, no Banco Mundial. O governo federal criou os territórios da cidadania. Ancur, semana que vem, pelo encontro em Santa Catarina, e o tema é território. Os médicos fizeram encontros o ano passado e o tema era território. Os historiadores fizeram encontro e o tema era território. Todo mundo está usando o termo território. Qual a razão pela qual o conceito de território está sendo tão utilizado? Eu teria três hipóteses. Uma, porque o Banco Mundial começou, ele é a instituição que mais investiu nessa política territorial, no sentido de tentar entrar nos territórios das comunidades indígenas, principalmente na América Latina, para abrir caminho para que as transnacionais possam explorar os recursos desses territórios. Porque hoje os territórios mais conservados, com recursos naturais, com florestas, são os territórios que ainda são controlados pelos camponeses e pelos índios. Então, o Banco Mundial faz um conjunto de políticas para tentar entrar, né, nesses territórios com financiamento, e aí as companhias acabam tendo um conjunto de informações sobre aqueles territórios, e alguns que eu estudei no Equador, na Guatemala, onde o Banco Mundial entrou com política de financiamento, as companhias internacionais entraram 2 ou 3 anos depois. Então essa é uma razão do uso do conceito. Mas esse conceito de território é entendido basicamente no que eu chamo de primeiro território, que é o território entendido como espaço de governança, ou seja, o território do governo, o território da nação, o território do Estado. A outra origem do uso desse conceito, né, a origem recente do uso desse conceito, é a resistência dos povos indígenas, a resistência do campesinato à entrada do capital. Então, a entrada das transnacionais leva basicamente à desterritorialização desses povos, e aí então eles acabam perdendo as suas terras, migrando para as cidades, e aí deixam de existir enquanto comunidade, se dispersam, e é o fim basicamente daquele modo de vida. É nesse sentido que eu quero, pegando esse exemplo, quero reforçar por que eu chamo de movimento socio-territorial, ou seja, a minha base de análise é o modo de vida no território. Eu vou analisar a sua forma de organização, vou analisar as relações que ele produz, mas a minha base é entender que tipo de território foi construído, que tipo de território foi destruído. E o território, ele traz um princípio fundamental, que é a soberania. Ou seja, para eu manter o território, eu tenho que ter a soberania. Então, os povos resistem exatamente para poder garantir a soberania dos seus territórios. E esse território, as áreas indígenas, os assentamentos, as lutas, os latifúndios, as propriedades das grandes empresas, eu chamo esse território de segundo território. Ou seja, é o segundo território que está sendo disputado dentro do primeiro território. E é esse movimento que eu consigo colocar no mapa, que eu consigo ver como que ele avança e como que ele, né, recrui.